Olá, muito boa tarde, irmãos e irmãs. Mais uma vez, meio-dia em ponto, é a hora do Momento de Fé, a palavra da Igreja Visão do Evangelho. Mais uma vez, a nossa conexão para termos essa relação com Deus através do pastor presidente Ivo Gonçalves é com Londres, na Inglaterra. Pastor, muito bom dia e que realmente possamos trazer uma grande palavra. E já tenho a primeira pergunta para o senhor. Bom dia, boa tarde, bom dia aqui, né? Mas boa tarde, claro, para você que está ouvindo agora. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. Bom dia para vocês, aqui são meio-dia. E esse dia será um dia especial, eu tenho certeza, para nossas vidas. Hoje nós estamos cheios da graça do Espírito Santo de Deus e tenho certeza que Deus estará trazendo uma palavra de revelação para a tua vida. Esse dia seja um dia de luz para você. Se a luz chegar na tua vida, tenho certeza que todas as trevas vão sair e Deus estará abençoando a tua vida. E eu estou aqui. Qual que é a pergunta, Marcos? Pastor, hoje nós vamos falar da palavra de Lucas, né? Capítulo 16, versículo 11. E realmente ali retrata bem a situação do rico, né? Do rico e do Lázaro. E eu queria... 16, 19, né? 16, 19, perdão. 16, 19. E eu queria saber exatamente, porque eu acho que hoje para nós, no conhecimento da palavra, é entender qual é a real diferença, pastor, para que a gente, dentro da palavra, possamos conhecer um pouco mais exatamente nesse versículo. Então, essa é uma das parábolas mais difíceis que Jesus pregou na Terra e que traz muitos questionamentos, né? Inclusive entre muitas pessoas teólogas, muitas pessoas conhecedoras da palavra. Muitas opiniões são faladas a respeito dessa parábola. E eu gostaria de colocar luz nessa palavra aqui, nesse dia, para trazer para você uma palavra de revelação de Deus sobre a tua vida. Tudo que nós for ministrar nessa palavra ao meio-dia será algo que vai vir uma revelação de Deus para a tua vida. Aqui nessa parábola, ela fala sobre que havia dois homens. Interessante que a parábola começa assim. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, e que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormento o rico. Levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Vamos parar por aqui para que você entenda. Jesus aqui ele está contando uma parábola. Só que nessa parábola há algo diferente nessa parábola de outras parábolas que chama a nossa atenção. Essa parábola Jesus fala de um homem rico. E esse homem, ele só olhava para as riquezas dessa terra. A Bíblia diz que ele vivia todos os dias uma vida cheia de riquezas. Jesus chega a dizer que ele tinha uma vida regalada, uma vida cheia de coisas desta terra. Mas a Bíblia diz também que existe um homem que se chamava Lázaro. E aí eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo que Jesus fala, a Bíblia ela é um livro profético. E Jesus fala que esse mendigo, ele chamava Lázaro. E a Bíblia diz que ele todo dia batia na porta da casa do rico para pedir ajuda. Mas a Bíblia diz que ele não recebia ajuda. E Jesus chega a dizer que até os cães vinham lamber as suas chagas. Olha que interessante. E a Bíblia diz que de repente, num dia, os dois morreram. E aí inverte a situação. Quando eles morrem, a Bíblia diz que Lázaro é buscado pelos anjos. E a Bíblia diz que, quanto isso, lá no inferno, a Bíblia diz que o rico ao contrário, quem busca ele
não é os anjos. Ao contrário, aquele rico ele vai parar no inferno. A primeira coisa que Jesus quer mostrar é que existe dois caminhos. O caminho dos céus e o caminho do inferno. O inferno ele é real. E a Bíblia diz que lá no inferno, aquele rico, Deus abre a visão dele. E ele enxerga Abraão e Lázaro. Olha que interessante. É importante você entender isso na sua vida. Aquele homem, quando ele chega no inferno, a visão dele é aberta. E ele vê Lázaro e ele vê também Abraão. Mas o mais interessante aqui, que a palavra de Deus está dizendo, há uma grande diferença entre esses dois. Não é a riqueza e nem a pobreza. A maior diferença que Jesus quer aqui falar é que esse mendigo, mesmo passando luta, mesmo cheio de feridas, mesmo cheio de chagas, mesmo os cães lambendo as feridas, ele não perde algo. Seu nome. O nome faz toda a diferença aqui. É por isso que eu gostaria de chamar a tua atenção sobre algo muito importante. No livro de Provérbios, capítulo 22, a Bíblia diz assim que o bom nome vale mais que ouro e prata. Lá em Provérbios diz que o rico e o pobre se encontraram. Todos eles Deus criou. Mas qual que é a diferença? O nome. Muitas pessoas não têm atentado para isso. O bom nome, a boa reputação, o caráter, faz com que você glorifique o nome do Senhor. Não adianta você ter riqueza, não adianta você ser rico, se o seu testemunho, a sua vida, o seu nome está falando contra tudo aquilo que você tem. A Bíblia diz que aquele pobre, por mais que ele era pobre, ele tinha um nome, que era Lázaro, que significa o Senhor é meu socorro. A Bíblia diz que quando esse homem, lá no inferno, ele olha e ele percebe que ele está perdido, ele faz uma oração. Aquele homem que não orava aqui na terra, aquele homem que só via as coisas deste mundo, lá no inferno, ele resolve orar. Olha que interessante, meus irmãos. A visão daquele homem muda. A Bíblia diz que aquele homem lá no inferno, ele faz uma oração. E ele diz: Senhor, por favor, visita a minha família que está na terra. Eu tenho lá 5 irmãos. Ele diz: Abraão, envia alguém lá, por favor, para salvar toda a minha família. Mas já era tarde demais. Ele já estava no inferno. Ele já tinha perdido o nome. E a Bíblia fala que todos aqueles que têm o nome não escrito nessa terra, mas escrito no livro da vida, será salvo. É sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. Sobre teu nome no livro da vida. A Bíblia, ela nos garante a salvação. Todos aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Não é a riqueza, não é a pobreza, não é a igreja rica que vai para o céu. Ao contrário, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, quando ele fala a última igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja rica, mas Jesus fala para aquela igreja: você é pobre, miserável, cega e nua. É interessante você entender isso. Não é a igreja pobre que vai para o céu, mas é a igreja que tem um nome
Qual o nome, pastor? Primeiro, a igreja que entendeu que existe um que veio a esta terra, que todos menosprezaram ele, diziam que ele era pobre. Ele foi para a cruz, cheio de feridas, cheio de chagas, menosprezaram ele, cuspiram nele. Mas a Bíblia diz que esse pobre se fez rico para que nós fôssemos ricos. Jesus veio. Jesus aqui, quando ele conta essa parábola, ele está falando dele. Foi ele que foi para a cruz, cheio de chagas, feridas. Foi isso que Isaías profetizou. Jesus, ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. A igreja que vai ser salva é aquela que tem conservado o nome de Jesus. Não troque sua mensagem por outros nomes. O nome mais importante que pode estar no culto, na igreja, é o nome de Jesus. A igreja tem que voltar novamente a focar o culto, a adoração, a visão do nome de Jesus. Hoje nós vivemos dias de divisões, igrejas ricas, igrejas pobres. Jesus não está preocupado com isso. A Bíblia diz que Deus criou tanto o rico quanto o pobre. O mais importante é que o rico quanto o pobre glorifique só o nome de Jesus. A igreja não pode perder a identidade. O nome de Jesus é que vai salvar você. Jesus, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só há um nome que pode abençoar. É o poder do nome de Jesus. Os louvores têm que exaltar o nome de Jesus. As pregações, o centro da igreja tem que ser o nome de Jesus. E quando você ministra sobre o nome de Jesus, você começa a entender que as pessoas, as vidas, começam a se alegrar. Por quê? Porque quando o nome de Jesus chega, pessoas são salvas. E quando as pessoas são salvas, o nome delas são escritos no livro da vida. As pessoas precisam entender. Antes dela ir para o inferno, esse homem aqui, quando ele chegou no inferno, é que ele se arrependeu. Jesus estava pregando naquele dia. O povo de Israel, um povo rico, um povo abençoado, um povo próspero, onde Deus abençoou grandemente eles, onde Deus escolheu eles. Foi a nação escolhida por Deus. Mas aquela nação, quando o rico batia na porta, quando o pobre batia na porta, elas não deu ouvido. Jesus passou no meio deles, todos os dias, batia na porta, mas eles não davam atenção. Eles não ouviam. A igreja de Jesus não pode ser assim. Israel crucificou Jesus. Eles não aceitaram. Hoje nós estamos vivendo dias que a igreja deve alertar sobre o inferno, porque ele é real. Não é o pastor Ilo que falou sobre o inferno,
Mas quem falou sobre o inferno foi Jesus. Está aqui na Bíblia. Esse homem, quando ele foi para o inferno, a Bíblia diz que ele desejava, ao menos, que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para refrescar ele. Enquanto ele estava na terra, ele não sentia falta disso. Porque a visão dele estava na terra. Mas quando ele chega no inferno, ele cai na realidade. Ele entendeu que ele não tinha um nome. Ele entendeu que a sua família estava perdida. Tem muitas pessoas que estão na igreja que não usam o nome de Jesus para salvar sua família, salvar tua casa. Quando Jesus te salva, ele te salva com um propósito. Primeiro, para que você seja um testemunho do nome dele dentro da tua casa. Aquele homem orava, até fazia campanha no inferno. E ele dizia: Senhor, salva a minha família. Mas Abraão disse: agora é tarde. Agora não tem mais jeito. Abraão diz: agora existe um grande abismo entre eu e você. E Abraão fala algo muito interessante. Abraão diz para ele: lá na terra tem os profetas. E Abraão disse: eles não ouvem o profeta. Eles não ouvirão. Ainda que ressuscite alguém dos mortos. Ou seja, diz: é impossível. Deus é um Deus dos vivos. Ele não é Deus dos mortos. Hoje Deus tem usado profetas nessa terra para alertar a igreja que o inferno é real. Por isso eu quero deixar essa mensagem para você. Levanta teus olhos enquanto é tempo. Aquele homem, ele abriu a visão no momento errado. Que você possa entender isso na tua vida. Que você possa abrir tua visão, salvar sua família, salvar tua casa, ter o teu nome escrito no livro da vida, antes que seja tarde. Era essa a mensagem que Deus queria falar. Entendeu, Marco? Entendi, pastor. Eu queria apenas uma parte aqui para fazer uma pergunta ao senhor, pastor. Para o entendimento do mundo, daquelas pessoas que ainda estão com o comportamento deste rico, é dizer o seguinte, como a gente ouve sempre no dito popular: não adianta tanta riqueza, porque depois que você morrer, você não carrega isso no caixão, você não leva, principalmente para o mundo espiritual. O entendimento, pastor, é bem esse, que o arrependimento tem que ser aqui. Então, se eu hoje não trato o meu irmão bem dentro da minha casa, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a minha família, as pessoas, um ser que eu não conheço, se eu não tenho essa capacidade de fazer isso, significa que nesse momento, nesse instante, eu posso me arrepender aqui diante de Deus para viver essa palavra, que ainda há tempo. Ou seja, depois que morre não se leva nada, né, pastor? Não, com certeza. Eu sempre costumo dizer alguns velórios que eu vou, e é muito importante as pessoas entenderem isso. Que nessa palavra, Marcos, ele fala alguns nomes. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que um dos nomes que Deus fala aqui é Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, quando Deus chama ele sai, ele é um homem muito rico. Mas quando ele vê o seu sobrinho Ló perdido em Sodoma, quando os reis atacam Sodoma e pegam seu sobrinho e levam ele, a Bíblia diz que Abraão, ele reúne os seus 300 homens, guerreiros, corre o risco de vida para salvar o teu sobrinho. A Bíblia diz que quando Deus pede filho para Abraão, que era o bem mais precioso que ele tinha, ele não nega. É isso que eu estou dizendo para você. Aqui a palavra não é sobre riqueza nem pobreza.
é sobre caráter. Hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado. E uma das coisas que eu mais tenho procurado preservar na minha vida é o nome. Tem muitas pessoas que se deixam corromper o caráter, a vida delas, pelas riquezas, pelas coisas do mundo. Tem muitas pessoas que às vezes se perdem pelas coisas deste mundo. Tem pessoas que não têm nada. Tem pessoas que não têm condições. Mas o caráter dela, o nome dela, vale mais do que tudo que ela tem. Amém. Então as pessoas precisam entender Cristo na vida dela. Tem muitas pessoas hoje, eu vi o seu testemunho esses dias, que você foi parar no CTI, onde você começou a refletir. Deus te deu uma nova chance. Se você partisse naquele dia, onde você estaria hoje? É isso que as pessoas precisam entender. Nós não sabemos a hora. Esse homem aqui, ele não sabia a hora. E naquele dia, eu lembro que o seu testemunho, você diz, ali eu refleti minha vida. Eu vi que tudo que eu tinha não valia nada. A coisa mais preciosa que eu tinha era a minha família. Então que as pessoas precisam entender essas coisas. Tem muitas pessoas que a visão dela está aqui nessa terra. Muitas pessoas lutam pelo nome em grandes revistas, em grandes jornais. Não vale de nada se você não glorificar o nome de Jesus. Mas quando você glorifica o nome de Jesus, quando você exalta Ele, você pode ter certeza. Nome no livro da vida significa uma coisa. O Deus que escreveu a tua história. Então por isso que eu quero dizer para você. A tua história está escrita no livro da vida. Não foge dela. A tua história está escrita. Aquilo que Deus colocou na tua vida para você fazer. Não se perca por causa de riquezas e nem pobreza. O mais importante é a história que Deus escreveu na tua vida. Naquele dia, quando Deus chamar você, eu tenho a certeza que teu nome vai estar escrito lá, no livro da vida. Amém. Muito bem, vamos voltar amanhã então, né, pastor? Ao meio-dia com mais uma palavra, sempre lembrando que a Igreja Visão do Evangelho, nós temos aqui em Franca, em Ribeirão das Neves, e que você pode aí, vendo no vídeo os endereços, participar dos nossos cultos, vir nos conhecer. Você que não é evangélico, mas você que quer estar próximo e quer ter essa relação com Deus, que você venha conosco. Até amanhã, pastor, meio-dia. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês, muita luz para vocês. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus abençoe a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém. Até lá.